E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar início aqui a mais uma aula na disciplina de materiais poliméricos. Como sempre, não se esqueçam de pegar papel, caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para a gente poder conversar sobre os assuntos e temas que a gente vai abordar aqui, tá bom? A ideia dessa aula de hoje é a gente discutir sobre mais algumas técnicas de determinação de massa molar. A gente vai abordar nessa segunda aula aqui duas técnicas, até uma técnica mais que envolve determinação de grupos terminais de cadeia e uma segunda técnica que é conhecida como espalhamento de luz estático, tá bom? Dando isso, então, a técnica de determinação de grupos terminais, ela envolve um método, este método é voltado mais para valores ele é menos indicado para valores de massa molar mais alta, E, além disso, existem várias técnicas que podem ser empregadas nessa metodologia de determinação de grupos terminais, como reações específicas ou titulação que podem ser usadas, A ideia aqui é a gente procurar cadeias poliméricas que a gente conheça quais são os grupos terminais. Então, eu vou dar um exemplo aqui, supondo, por exemplo, uma cadeia polimérica linear, Essa técnica é mais indicada para polímeros lineares e aí aqueles polímeros também que a gente consegue identificar, já sabe, durante o projeto de síntese desse processo de síntese desse material polimérico, se estabelecido quais são esses grupos terminais de cadeia aqui. Então, vamos supor que uma cadeia polimérica linear, por exemplo, polietileno, tenha como grupos terminais grupos hidroxila, E aí, o que a gente vai fazer, para determinar a massa molar dessa cadeia é quantificar a quantidade de grupos hidroxilas que existem numa determinada amostra desse material polimérico, Então, como que a gente vai fazer isso, Primeira coisa, a gente conhecendo que é o grupo terminal hidroxila, a gente vai entender que para cada mol de cadeias poliméricas que a gente tiver, por exemplo, numa solução, ela vai apresentar 2 mols de hidroxila, Cada cadeia tem 2 hidroxilas. E aí, através de meta-analítico, como por exemplo a titulação, o meta-análise quantitativo, a gente vai determinar esse número de mols de hidroxila que tem numa solução polimérica. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Solubilizar esse polímero, esse dado polímero aqui num solvente adequado, E depois disso, através de titulação, quantificar a porcentagem, a quantidade, a porcentagem de hidroxilas que tem naquele meio. Então, vamos supor uma dada solução polimérica, que a gente conseguiu, através da titulação, determinar, estou aqui ilustrando um exemplo, que ela tivesse 0,34 miligramas de hidroxila, Aí a gente pode, então, converter isso aqui para número de mols, e aí fazer uma regra de 3 simples, Um mol de cadeias, se 1 mol de cadeias poliméricas, tem 2 mols de grupos hidroxila, E a gente determinou a quantidade de grupos hidroxilas que tinha na nossa amostra aqui, número de mols, a gente consegue determinar qual é o número de mols de cadeias poliméricas que tem naquela dada solução polimérica que a gente titulou. Beleza? E aí, vamos supor que essa solução polimérica que a gente titulou, ela tivesse uma concentração de 0,01 gramas por ml, foi a gente mesmo que preparou a solução, então a gente consegue preparar na concentração que a gente achar mais conveniente. E vamos pensar que a gente titulou um volume de 250 ml de solução, Então, o que a gente vai ter nessa situação, então? Se 1 mol de cadeias poliméricas tem 2 mols de hidroxila, essa quantidade de grupos de hidroxila aqui que a gente determinou, que é de 0,00002 mols de hidroxila, vão corresponder a quantos mols de cadeias poliméricas, Na verdade, aqui nesse exemplo, 0,00001 mols de cadeias poliméricas em solução. Nessa solução, que representa 250 ml, numa concentração de 0,01 gramas por ml. E aí, se a gente lembrar a definição de número de mols, ele é igual à massa do polímero em solução dividido pela massa molar. Aí, então, agora aqui ficou fácil, Porque a massa do polímero em solução a gente conhece, foi a gente que preparou, a gente sabe a concentração e sabe o volume, e o número de mols a gente acabou de determinar, então a gente consegue encontrar uma massa molar aqui por essa técnica analítica, método analítico quantitativo, no caso aqui, titulação. E aí, neste exemplo nosso aqui, a massa molar seria estimada em 250 mil gramas por mol.
Lembrando aqui que é importante sobre essa técnica aqui, ela é uma técnica que vai gerar um valor proposto para a massa molar polimérica, né? Mas não ele não representa de fato o que é a massa molar polimérica, no sentido de que ele não traz a ideia da distribuição estatística, né? Ele não mostra para nós, não dá nenhuma ideia do índice de pós-dispersividade, né? Ou essa noção de distribuição de massas molares no nosso meio. A ideia aqui que ele gera é como se todas as cadeias poliméricas tivessem exatamente a mesma massa molar, o que a gente sabe que não é verdade, né? Então, assim, esse método aqui, ele é um método de determinação de grupos terminais. Ele é mais para a gente poder ter uma primeira ideia de qual o valor da massa molar. Agora, caso a gente precise avançar e entender melhor essa distribuição de massas molares numa amostra polimérica, aí a gente sim teria que ir para outras técnicas, né? E aí, pensando nisso, né, a gente já tinha visto, por exemplo, propriedades coligativas, né, a pressão osmótica, e aí que ela gera para nós a massa molar aritmética média, e aí agora a gente vai ver uma técnica que consegue gerar para nós a noção, né, da massa molar ponderal média, né, aí usando a técnica de determinação conhecida como espalhamento de luz. Beleza? Aí, antes de a gente falar um pouquinho sobre como que a gente vai conseguir determinar a massa molar usando espalhamento de luz, vamos entender um pouquinho o que é espalhamento de luz, né? A gente tem, vamos imaginar, né? O espalhamento da radiação eletromagnética devido a partículas ou moléculas, ele vai resultar da interação destas com o campo eletromagnético da radiação. Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho uma fonte, né, de luz, ela vai gerar um feixe incidente aqui que, ao interagir com a minha amostra, essa luz aqui ela vai sofrer vários fenômenos, né, de interação da luz com a matéria. Um deles é o espalhamento, né, que é uma fração da intensidade desse feixe vai ser espalhado devido a essa interação onda-partícula aqui, né, no nosso caso. E aí, que tipo de interação é essa, né, que a gente vai supor aqui no espalhamento de luz estático? Essa interação, ela é devido, né, à formação, né, ela vai causar, na verdade, a formação de dipolos induzidos na molécula, né, que vão oscilar sobre a ação do campo eletromagnético. Então, vou pensar aqui que eu tenho uma partícula, né, a luz incidente, né, o feixe de luz incidente aqui. Esse feixe ele vai ter um comprimento de onda, uma frequência bem definidos, e ao interagir com a partícula aqui, uma parcela da intensidade desse feixe vai conseguir polarizar essa minha molécula ou partícula aqui, né? Ela vai começar a tentar se orientar no sentido do campo eletromagnético ocasionado pela presença desse feixe de luz incidente, beleza? E aí tem várias formas como isso pode acontecer, né? Se essa oscilação molecular aqui, né, devido à polarização da molécula, que é responsável pelo fenômeno de espalhamento, né, que é a parcela da intensidade do feixe vai ser espalhada. Quando a radiação espalhada possui frequência idêntica à da luz incidente, né, ela tem a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, trata-se de espalhamento de luz estático, a gente chama ele de estático, né, ou elástico. Experimentalmente, a técnica é denominada espalhamento de luz estático, SLS. Embora as partículas que espalham o feixe de luz estejam em movimento térmico durante a medida, a luz espalhada ela é coletada durante um período de tempo muito longo para que a escala de tempo do movimento dessas partículas. Então, qual que é a ideia aqui? Apesar das partículas estarem em movimento durante a interação, né, vamos pensar ali, partículas gasosas, moléculas de um determinado gás, elas estiverem ali num determinado movimento browniano, apesar desse movimento, como a gente obtenha os valores da intensidade do feixe por um período de tempo relativamente longo em relação ao movimento dessas partículas, a gente pode entender que a luz espalhada vai ser uma média sobre o número de partículas no volume de espalhamento. Assim, a medida é equivalente ao estado estático, né? É uma média, né, que a gente vai obter ocasionada pela interação dessas várias partículas em movimento com o feixe de luz incidente. Beleza?
E aí a gente tem esse elástico, que é quando não tem nenhuma alteração no comprimento de onda, né? Esse fenômeno de espalhamento aqui é causado pela polarização das moléculas devido à interação do feixe de luz incidente com a partícula. E aí o feixe resultante aqui, né, o feixe espalhado, ele não difere em nada em termos de frequência e comprimento de onda em relação ao feixe incidente. Aí ele é chamado de espalhamento de luz elástico ou estático, né? E a gente pode ter também o espalhamento de luz dinâmico, né? No espalhamento de luz dinâmico são realizadas medidas das propriedades da luz espalhada referentes ao movimento das partículas que estão espalhando a luz. Nesse tipo de experimento, observa-se uma pequena diferença da frequência da luz espalhada em relação à frequência da luz incidente, que é o espalhamento quase elástico. Então aqui a diferença do fenômeno de espalhamento de luz estático e do espalhamento de luz dinâmico é que no caso do espalhamento de luz dinâmico, a frequência e comprimento de onda do feixe espalhado difere um pouco em relação à frequência e o comprimento de onda do feixe de luz incidente, né? No caso do espalhamento de luz dinâmico. O espalhamento de luz estático não, é idêntico, né? Só essa pequena variação nesses diferentes tipos de espalhamento que a gente tem, né, vai permitir a gente desenvolver técnicas que consigam avaliar várias propriedades interessantes do nosso meio. Como a gente está focado aqui em materiais poliméricos, né, aí eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, para ilustrar, né, o espalhamento de luz estático ele vai ser muito relevante para a determinação de massa molar ponderal média, que é o objetivo da nossa discussão aqui de hoje, para determinar o segundo coeficiente do virial, né, que a gente lembra lá da aula passada. E no caso do espalhamento de luz dinâmico, a gente vai conseguir empregar ele para determinar o coeficiente de difusão translacional e o raio hidrodinâmico das cadeias poliméricas em solução. Então, assim, são técnicas diferentes que vão gerar informações diferentes para nós, né? Isso é um primeiro ponto relevante, né? Caso vocês um dia escutem o termo espalhamento de luz dinâmico, espalhamento de luz estático, quais são as diferenças entre eles e quais são as informações que a gente vai conseguir coletar de interesse para o nosso material polimérico em solução nas diferentes técnicas, tá bom? Aí só lembrando aqui, né, um determinado feixe de luz incidente, né, ele vai ter ali um comprimento de onda, ele vai ter uma amplitude, ele vai ter uma frequência, né, frequência é número de ciclos por unidade de tempo, eu estou falando bastante aqui de frequência, então eu acho que é importante só recordar para vocês aqui, lembrar o que é, né. E aí, assim, no caso desses experimentos de espalhamento de luz, a gente emprega normalmente feixes, né, lasers, né, que apresentam comprimentos de onda bem definidos, né, para poder facilitar a análise dos dados, né. Inclusive, vocês vão ver mais para frente isso aí. Aí, quem inicialmente começou a estudar esse espalhamento de luz elástico, né, foi o Rayleigh, em 1871. E aí a gente pode entender, né, que o espalhamento elástico não envolve mudança no comprimento de onda e na frequência entre a luz incidente e a luz espalhada, que foi o que eu já vim apresentando para vocês, né, na definição do que seria esse espalhamento elástico. Então vamos supor que, né, eu tentei fazer aqui uma ilustração aqui, a gente tem um feixe de luz incidente com uma certa intensidade, né, e zero. A gente tem aqui uma partícula que vai interagir com esse feixe de luz incidente. Como vai ser essa interação aqui? Ela vai conseguir ser polarizada, né, através da formação de dipolos induzidos que vão oscilar sobre a ação do campo eletromagnético, e aí esse fenômeno vai resultar no espalhamento de uma parcela desse feixe de luz incidente aqui, que eu chamei de Iθ, né? Aí esse θ aqui é em relação a esse ângulo θ entre o feixe de luz incidente e o feixe de luz espalhado. Se eu observar a uma certa distância, né, colocar um fotodetector aqui a uma certa distância R do meu ponto de espalhamento, eu vou conseguir determinar qual é essa intensidade desse feixe que foi espalhado, né?
E aí é através dessas análises que a gente vai discutir, né? Esse sistema aqui vai ser o sistema que a gente vai iniciar a discussão sobre espalhamento de luz. Existem outros fenômenos de espalhamento, né? Aí caso vocês escutem, para vocês conhecerem, por exemplo, existe o espalhamento de luz inelástico, né? Que ele envolve uma mudança no comprimento de onda e na frequência entre a luz incidente e a luz espalhada, e ele é conhecido como espalhamento Raman, né? É uma técnica de caracterização, inclusive, muito útil para materiais poliméricos. Aí aqui, essa alteração no comprimento de onda e na frequência da luz, entre a luz incidente e a luz espalhada, ela já é bem significativa, né? Então a gente teria lá o espalhamento de luz elástico, não existe diferença entre o comprimento de onda e a frequência da luz incidente espalhada. O espalhamento de luz dinâmico, né? Ou quase elástico, onde envolve uma pequena diferença entre frequência e comprimento de onda da luz espalhada e a luz incidente. E a gente tem aqui o espalhamento inelástico, onde existe uma mudança significativa entre o comprimento de onda e frequência da luz espalhada e a luz incidente. Aí esse fenômeno de espalhamento Raman aqui, inclusive, né, a gente vai ter várias situações. A gente tem, por exemplo, o espalhamento Raman anti-Stokes, onde o comprimento de onda da luz espalhada é menor que o comprimento de onda da luz incidente. A gente pode ter o espalhamento Raman-Stokes, onde o comprimento de onda da luz espalhada é maior que o comprimento de onda da luz incidente. Então, assim, tem vários fenômenos de espalhamento, né? Porém, o nosso interesse aqui na aula de hoje é o espalhamento de luz elástico, né? Ou de Rayleigh, onde o comprimento de onda e a frequência são idênticos entre o feixe de luz incidente e entre o feixe de luz incidente e o feixe de luz espalhado, tá bom? E aí o Rayleigh, né, ele inclusive propôs uma equação que relaciona essa intensidade entre o feixe de luz espalhado e o feixe de luz incidente, e ficou conhecida como equação de Rayleigh, né? Então, aí aqui lembrando aquele nosso esqueminha lá, a gente tem a intensidade do feixe de luz incidente e zero, a intensidade do feixe de luz espalhado e θ a uma certa distância r do meu fotodetector e o meu ponto de espalhamento, e o meu ângulo θ aqui. Esta equação, se vocês analisarem aqui, né, a equação de Rayleigh que ele propôs, ela envolve algumas constantes, né? Aí eu gosto de ressaltar, a gente tem a constante π, né? A gente tem o R, que ele seria essa distância entre o meu ponto de espalhamento e o meu observador, né, meu fotodetector. A gente tem o comprimento de onda do feixe incidente. Aí agora aqui é um ponto interessante, ó, né, na equação aqui que mostra para nós que é muito importante esse feixe incidente aqui apresentar um número de onda bem definido, né? Um comprimento de onda bem definido. E aí, para isso, a gente usa lasers com comprimentos de onda bem definidos, que a gente vai lá e consegue adquirir, né? Os equipamentos já vêm com esse conjunto de lasers específicos para essa técnica de caracterização. A gente tem o ângulo θ, né, entre o feixe de luz incidente e o feixe de luz espalhado. E tem um parâmetro aqui que é o parâmetro alfa, né, que a gente vai discutir sobre ele agora já nesses próximos áudios. O que é esse parâmetro alfa? Essa equação de Rayleigh, né, que a gente apresentou aqui, uma das primeiras coisas que eu quero ressaltar para vocês, que no início, né, a gente vai começar a desenvolver, a partir dela, a gente vai conseguir chegar na determinação da massa molar polimérica. Porém, da forma como ela foi proposta inicialmente por Rayleigh, ela ainda não é capaz de determinar a massa molar polimérica. Por quê? Essa abordagem que a gente está fazendo aqui, ela envolve sistemas onde a partícula é muito menor que o comprimento de onda da luz incidente. Então você vai pegar lá um laser com determinado comprimento de onda, apesar de 630 nanômetros, por exemplo, e a partícula que estiver espalhando a luz ali devido à interação, né,
formação de polo induzido, ela vai ter que ter um diâmetro ali de aproximadamente esse comprimento de onda dividido por 20, no máximo. Então, assim, as partículas poliméricas, né, são bem maiores que isso, né? Por isso que a gente não pode aplicar essa equação desta forma que está para a determinação de massa molar. E aí o que a gente vai discutindo aqui no decorrer da aula de hoje é como ir ajustando e incorporando esses efeitos relacionados ao tamanho da cadeia polimérica, né, que é muito diferente dessa partícula inicialmente proposta pelo Rayleigh, diferente em que sentido? Principalmente, né, a elevada massa molar, o tamanho é muito grande. E aí, uma das características desse ponto de espalhamento é que ele é simétrico, né? A intensidade do feixe espalhado, ela não depende do ângulo de incidência do feixe que está interagindo com a partícula aqui, né? Então, de qualquer lado, ele sempre espalha a mesma quantidade, porque a partícula é muito menor que o comprimento de onda da luz. Isso é um ponto importante. Um outro ponto importante aqui é que, como eu tinha apresentado para vocês a equação e definido o que eram cada um dos termos, né, faltou a gente falar sobre esse termo alfa aqui. Esse termo alfa, ele representa a polarizabilidade de uma dada partícula. Aí, o que é isso, né? O que é polarizabilidade de uma dada partícula? Essa característica dessa partícula indica a capacidade dela de ser polarizada, de capacidade dela de formar dipolos induzidos devido à ação de um campo eletromagnético, né? Então, a partícula que tenha mais facilidade de ser polarizada, né? de formar esses dipolos induzidos aí, ela vai ter um alto valor de polarizabilidade. Uma partícula que tenha mais dificuldade de formação de dipolos induzidos vai ter um baixo valor de polarizabilidade, entendeu? E aí, a equação de Rayleigh até o momento aqui, né, ela trata dessas partículas aqui. Agora, veja bem, né, para determinar a massa molar polimérica, primeiro, a gente não conseguiria ter uma única cadeia polimérica ali, sozinha, no formato de uma partícula, para determinar essa massa molar, né? A gente teria o quê? Uma solução polimérica, né, onde vai ter várias cadeias poliméricas ali, cada uma delas com um determinado valor de massa molar, um comprimento de cadeia diferente, né? E aí, então, o primeiro passo que a gente tem que tomar para fazer um ajuste nessa equação aqui é avaliar como que seria essa equação aqui para um sistema onde a gente tivesse um conjunto de partículas, né? Não uma única partícula. E aí, sofrendo interação com esse feixe de luz, né? E aí, para isso, a gente vai começar com o modelo mais simples, que é o quê? Um sistema de gases diluídos. Então, vamos pensar que eu tenho um recipiente aqui, né? Com um determinado volume V, né? E nesse recipiente com determinado volume V aqui, eu incorporo aqui dentro, aqui eu injeto N moléculas de um determinado gás. Aí pensar um gás ali, né? Sei lá, hélio. Eu coloco aqui N moléculas do gás hélio aqui dentro. E aí eu vou avaliar o espalhamento de luz devido à presença dessas N moléculas de gás hélio nesse volume V aqui que eu vou analisar. E aí a gente vai avaliar como que a equação do Rayleigh vai se comportar nessa situação onde a gente tem gases diluídos, né? Aí por que a gente está trabalhando com gases diluídos? Primeiro ponto, as partículas são bem pequenas, né, de um gás, então se ajusta bem a equação inicial proposta pelo Rayleigh, né? E aí a nova equação de Rayleigh agora para sistemas de gases diluídos, né? Ela ficaria com essa configuração aqui, ó, que se vocês notarem, é bem similar, né, à equação anterior. A diferença aqui agora é que a gente está incluindo o efeito, né, dessas N partículas de gás num dado volume V, né? Então, a concentração do gás aqui nesse meu meio aqui, né? N partículas de gás dividido pelo volume V aqui do meu recipiente. Ok? E aí,
o que fica é uma grande pergunta, né? É como quantificar, como determinar essa polarizabilidade de uma molécula, né? Como que eu consigo encontrar um valor para a capacidade da minha molécula ser polarizada sobre a ação de um campo eletromagnético, né? Existe alguma forma, existe alguma equação, alguma forma da gente chegar nessa resposta? Para isso, a gente pode pensar que a polarizabilidade de um gás diluído ela está relacionada ao índice de refração do meu meio, né? E como que ela se relaciona ao índice de refração do meu meio? Por essa equação aqui, ó, 4π n sobre v, alfa, v igual a n ao quadrado menos 1. Aí então aqui expressando os termos aqui, né? Π constante, n é o número de partículas do meu gás num dado volume V, né? Do meu recipiente, alfa é a minha polarizabilidade, o n é o meu índice de refração, né? Ao quadrado menos 1. O índice de refração do meu sistema, né? Que é o meio onde o gás está inserido aqui, incluindo as partículas de gás, né? E aí, aqui então ficou fácil, né, relativamente simples de determinar a nossa polarizabilidade. Por quê? O número de moléculas de gás, como é a gente que vai injetar aqui, a gente vai saber quantas moléculas que a gente está injetando, né? E o volume do recipiente também, a gente escolheu o nosso recipiente, a gente sabe qual que é o volume dele. A única variável aqui que a gente precisa agora descobrir como encontrar é esse índice de refração do meu sistema, né? Meio mais partículas de gás diluído aqui no meu sistema. E aí, para isso, né, a gente pode entender, supondo o vácuo como um sistema de referência, que para um gás diluído, esse índice de refração do nosso sistema vai ser igual a 1, né, que é o índice de refração do vácuo, mais esse incremento do índice de refração do meio devido à presença do gás diluído, né, que é essa derivada aqui, dNdC. Então, o que a gente está, o que essa derivada aqui mostra para nós? Que as moléculas, né, de gás afetam o índice de refração do meu meio. E aí o que a gente está vendo aqui é o quanto essas partículas de gás vão alterar, né, vão impactar no índice de refração do meu meio onde elas foram inseridas. E aí, vezes a concentração daquelas partículas de gás em massa por volume, né, no meu meio ali, indicando que se eu, vamos supor, como está multiplicando aqui, né, quanto maior a concentração, maior vai ser esse impacto no índice de refração do meu sistema aqui. E aí, agora, né, fica relativamente simples aí da gente determinar qual que vai ser essa relação entre a intensidade do feixe espalhado e a intensidade do feixe incidente, né? Através dessa equação de Rayleigh aqui, modificada para gases diluídos. Lembrando que a equação inicial ela era para o espalhamento de uma única partícula, agora aqui já é um conjunto de partículas. E aí, vai ter alguns pontos aqui que eu quero chamar a atenção, né? Primeiro, lá na equação, se vocês lembrarem aqui, né, para a polarizabilidade é n ao quadrado menos 1, né? É o índice de refração ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer agora? Se a gente pegar esse índice de refração ao quadrado, né, pela equação que a gente determinou anteriormente, a gente vai elevar ela ao quadrado, e aí o que vai acontecer ao elevar ela ao quadrado? É um produto notável aqui, ó, né? Que é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo, né? Tá aqui. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? E o quadrado do segundo. Acontece que, como a concentração do meu gás é muito baixa, porque a gente está trabalhando com sistemas diluídos, né? A gente pode fazer uma aproximação e o que? Entender que esta etapa aqui, né? Essa componente aqui, ela tende a zero, né? Porque eu estou pegando um número muito pequeno, que é a concentração, e elevando ele ao quadrado. Ele está ficando muito menor ainda. Então dá para fazer essa aproximação aqui, entender com isso, o índice de refração ao quadrado ele vai ser aproximadamente 1 mais 2 vezes esse incremento no índice de refração devido à concentração das moléculas de gás no meio, vezes a concentração
concentração delas lá, né, no meu sistema. E aí eu posso pegar agora este termo aqui e substituir na equação da polarizabilidade, né? Que a gente tinha encontrado lá, ó. E por que eu estou fazendo isso? Porque aí agora a gente está encontrando uma expressão que consegue de fato relacionar a polarizabilidade com essa variação, né, no índice de refração, que são termos que a gente consegue quantificar experimentalmente. E aí, resolvendo a equação, a gente consegue isolar a polarizabilidade e chegar nessa expressão aqui, né? Onde ela envolve o incremento no índice de refração devido à concentração dos gases no meu meio, a concentração deles no meio e o número de moléculas de gás dividido pelo volume do meu sistema. Né? Se a gente pegar esta expressão aqui agora, a gente pode substituir ela na equação de Rayleigh, né? Para poder ter conseguir expressar ela em termos de componentes que sejam mensuradas experimentalmente, né? Que é o nosso objetivo. E aí, o que aconteceria, então, quando a gente fizer essa substituição, né? A gente tem aqui a equação de Rayleigh inicial, se a gente substituir aqui o alfa pela expressão que a gente acabou de encontrar, a gente vai levar a equação ao quadrado, né? E aí, só resolvendo ela aqui, simplificando termos que se repetem agora aqui, a gente chega nessa equação de Rayleigh para o espalhamento elástico em gases diluídos. Né? Olha aqui, ó. E aí, se vocês verem, ela tem algumas constantes, né? Π, por exemplo, a variação no índice de refração em relação à concentração das partículas no meio, que é uma variável que a gente consegue determinar experimentalmente, a concentração dessas partículas no meu meio em massa por volume, né? Aqui o ângulo θ que está relacionado ao ângulo entre o feixe incidente e o feixe espalhado, o número de partículas no meu meio dividido pelo volume do meu sistema, tranquilo, comprimento de onda da luz incidente, né, que no caso do espalhamento de luz estático é inclusive idêntico ao comprimento de onda da luz espalhada, e a distância do meu ponto de espalhamento em relação ao meu fotodetector, né, ao meu observador. Então são todos parâmetros agora mais amigáveis para se determinar experimentalmente, né? Mas a gente pode ainda fazer alguns arranjos nessa equação aqui de Rayleigh para tornar ela cada vez mais próxima da ideia que a gente tem de se determinar a massa molar de uma cadeia polimérica, né? Então, para isso, a gente vai fazer alguns arranjos nessa equação. O primeiro arranjo que eu quero trabalhar nela é essa relação entre o número de partículas no meu meio dividido pelo volume do meu sistema, né? Número de partículas gasosas ali. Aí, para isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou multiplicar e dividir pela massa, né? Então, matematicamente, não está alterando em nada se eu estou multiplicando e dividindo. E aí, fazendo o rearranjo aqui, né? Número de partículas dividido pela massa vezes massa por volume. Se a gente fizer essa análise aqui, né? Massa por volume é concentração, e massa de partículas no meu meio pode ser expressa como número de mols vezes massa molar. Então, olha aqui, ó, agora começou a aparecer a massa molar da minha partícula, da minha partícula gasosa lá no meio, né? E aí, a gente pode, de novo, agora aqui fazer mais algumas análises aqui, né? Onde a gente pode entender que o número de mols vai ser igual ao número de partículas no meu meio vezes dividido, número de partículas no meu meio dividido pelo número de Avogadro, né? O número de partículas que corresponde a 1 mol, né? E aí com isso eu conseguiria determinar o número de mols do meu meio aqui, substituindo N por essa expressão. Aí fazendo o rearranjo aqui adequado, que a gente vai simplificar número de partículas por número de partículas, a gente pode expressar esse termo aqui, N sobre V,
como sendo a concentração de partículas no meu meio, concentração em massa por volume, vezes número de Avogadro, que é uma constante, dividido pela massa molar. Qual que é o interessante de se expressar esse termo aqui, N sobre V, desta forma aqui? Primeiro, a gente conseguiu incorporar o conceito de massa molar, que é o nosso interesse, né, na aula de hoje. Ainda não é a massa molar polimérica, porque essa equação ela é válida para sistemas de gases diluídos. Então, aqui essa massa molar aqui está se referindo à massa molar de uma partícula gasosa. Então, ela tem uma massa molar bem definida, né? Não tem conceito de distribuição estatística nem nada. A concentração em massa por volume, que é algo fácil de ser determinado experimentalmente, né? E o número de Avogadro, que é uma constante. Esse termo aqui, ele é muito mais palatável do que esse termo aqui, que envolve o número de partículas, né, gasosas por unidade de volume, porque aí teria que contar quantas partículas gasosas tem, que é um pouco mais trabalhoso, né? E aí, agora, o que a gente vai fazer? Pegar este termo aqui e substituir ele, né, na equação de Rayleigh, para poder, primeiro, né, começar a se aproximar aqui do conceito de massa molar e também numa variável aqui, que é a concentração em massa por volume de partículas gasosas, que é mais interessante que número de partículas, né? E aí, fazendo essa substituição, a gente chega nessa equação aqui, que pode ter algumas simplificações também, né? A gente vê que tem a concentração ao quadrado, concentração dos dois lados aqui, então a gente pode cancelar, né? E aí a gente conseguiria chegar nesta expressão aqui, né? Que relaciona essa razão, né, entre a intensidade do feixe espalhado e o feixe incidente, com alguns termos aqui, entre eles a massa molar da minha partícula gasosa, né, da minha molécula gasosa lá no meu meio, e a concentração delas também. É bem interessante. Um outro ponto, né, agora aqui que eu vou usar nos próximos slides para trabalhar, né, empregando o conceito de que o espalhamento o fenômeno de espalhamento usando para essas partículas gasosas, né, partículas pequenas, ele é um fenômeno simétrico, né, que foi até o que eu falei lá, ele espalha na mesma intensidade independente da direção, né. E aí, com isso, a gente pode indicar, né, que a razão de Rayleigh, né, aí essa razão que eu estou chamando de razão de Rayleigh aqui, seria dada por esta equação aqui, né? Intensidade do feixe espalhado, distância até o observador é o R, intensidade do feixe incidente e o ângulo entre o feixe espalhado e o feixe incidente, tá bom? E aí, supondo então que a gente está trabalhando com partículas pequenas, né, e aí elas são simétricas e essa razão de Rayleigh pode ser expressa dessa forma, eu posso, se vocês notarem bem aqui, eu consigo observar essa razão aqui, ela está embutida aqui nessa equação grande aqui, ó, quer ver? Olha aqui, ó, eu até coloquei colorido aqui para vocês separarem. Olha aqui a equação da razão de Rayleigh e olha os termos aqui, como eles se repetem, né? Os termos da razão de Rayleigh se repetem na equação de Rayleigh aqui. Então, a gente pode expressar essa equação de Rayleigh aqui como uma razão de Rayleigh, né? Considerando essa simetria. E aí ela ficaria desta forma, que é uma forma mais simplificada, né? Tá mostrando aqui essa variação, esse incremento aqui, né? No índice de fração do meio devido à presença das partículas gasosas, a concentração delas no meio, massa molar, número de Avogadro, comprimento de luz do feixe incidente. E aí a gente chegaria nessa expressão aqui. Aí tem alguns pontos que agora a gente vai ter que fazer um salto. Qual que é o primeiro ponto agora que a gente vai ter que imaginar? No caso de sistemas poliméricos, né, eles nunca vão estar, a gente não vai determinar a massa molar de sistema polimérico no meio gasoso, né? Ele vai estar normalmente uma solução polimérica, né, meio líquido. Então a gente vai ter que fazer essa consideração, né, onde a gente tem partículas de um solvente
mas de baixa massa molar, e partículas de um soluto inicialmente também de baixa massa molar, né? Para poder, a gente ainda não vai conseguir incorporar o efeito da elevada massa molar da cadeia polimérica nesta equação de Rayleigh aqui. Mas vamos lá então, né? Para fazer isso, a gente vai avaliar como que vai se comportar agora o espalhamento elástico, agora não em partículas gasosas, mas em soluções. Então a gente tem um soluto e um solvente de partículas pequenas, né? Então, pensar lá um soluto de baixa massa molar e um solvente também de baixa molar. Primeira coisa, né? A concentração de partículas em um meio líquido, ela vai ser superior à de um gás ideal, né? Porque aí ali a gente tem partículas de solvente, partículas de soluto. Um outro aspecto é que, em relação ao movimento browniano, né, ele é menor no meio líquido em relação ao meio gasoso, né? Então a gente pode entender que existe uma certa ordem maior no meio líquido em relação ao meio gasoso, que seria o nosso gás ideal. Outro ponto é que a gente pode assumir que essa solução possa ser representada por um elemento de volume e que cada elemento de volume contém muitas moléculas. Então, o que a gente vai fazer? Imagina a nossa solução, né, nosso meio com a solução lá. Por enquanto aqui vamos entender que só tem solvente, né? E aí, nessa solução solvente aqui, eu vou ter um determinado elemento de volume que vai representar as propriedades, né? Ele representa na totalidade as propriedades de todo o meu sistema. E este elemento de volume, ele vai comportar várias moléculas de solventes para isso, né? Outro ponto, né? Cada elemento de volume é muito menor que o comprimento de onda da luz incidente. Então, eu ainda estou entendendo que o elemento de volume se comporta como um ponto de espalhamento. Isso aqui é um indicativo claro, né? Que a gente vai ter que fazer ainda alguns ajustes depois para poder incorporar o efeito da elevada massa molar da cadeia polimérica, né? A gente já está trabalhando em partículas pequenas. E por que ocorre esse espalhamento de luz, né, nesse dado solvente aqui, né? É devido à teoria das flutuações da densidade local. O que a gente vai imaginar aqui nesse sistema, né? Imagina que tem as moléculas de solvente lá, elas estão em movimento browniano. Em determinadas frações de segundo, a gente tem algumas colisões entre moléculas de solvente que colidem, se separam, movimento natural. No instante onde ocorre a colisão, a concentração de partículas de solvente num determinado ponto, ela aumenta, né? Naquela exata fração de segundo. E depois ela reduz com a medida que elas se separam devido ao choque entre as partículas. O que gera esse fenômeno de espalhamento é exatamente essa variação, essa flutuação na densidade local de moléculas de um dado solvente, por exemplo, pensando só o solvente puro, né? Ele já geraria um fenômeno de espalhamento, porque está tendo essa flutuação em densidade. Então, se a gente pensar do ponto de vista de espalhamento, eu estou tendo mais ou menos partículas sendo sofrendo a interferência da luz e respondendo através do fenômeno de espalhamento, né? Que é o fenômeno nosso aqui de interesse. Beleza? E aí, se a gente imaginar agora uma solução diluída, né, o que a gente vai ter vai ser tanto as partículas de solvente, né, pensa aqui em azul, quanto as partículas de soluto, vamos pensar aqui em rosa, né? E aí, esse fenômeno de espalhamento, ele também vai existir em soluções, né? No slide anterior era o solvente puro, agora aqui na solução também vai acontecer, porque além de eu ter essa flutuação na densidade das moléculas de solvente, agora eu vou ter flutuação nas concentrações, na concentração do meu soluto num determinado elemento de volume. Por quê? E como eles estão em movimento browniano ali, vai ter um determinado instante onde vai ter uma maior quantidade de partículas de soluto naquele elemento de volume, um determinado instante posterior vai diminuir essa concentração, e aí essa variação, essa flutuação na concentração do meu soluto vai impactar nessa variação na intensidade do feixe espalhado, né? Que vai alterar a equação de Rayleigh, né? A razão de Rayleigh. E aí o espalhamento da luz devido às flutuações de solvente, ele pode ser desconsiderado se a gente empregar essa
razão de Halef em excesso, né, que eu estou chamando aqui no slide, que é o quê? É essa relação entre a razão de Halef da solução e do solvente, né, que aí quando eu estou descontando o efeito do solvente aqui e avaliando qual é o impacto da presença do soluto na intensidade do feixe espalhado, né? Na razão de Halef aqui, que mede essa razão entre intensidade de feixe espalhado e feixe incidente. Essa razão de Halef em excesso, ela depende dessa flutuação local da concentração de um soluto em determinado elemento de volume, né? Como a gente acabou de falar aqui. E aí, o que a gente vai ter? Em uma solução com um volume total V, né? Então vamos pensar que eu tenho mandado a solução a ela, eu preparei ela, eu sei qual que é o volume, eu vou imaginar que ela apresenta N elementos de volume. Então eu vou pegar esse determinado volume aqui, dividir, né? Fragmentar ele em vários pedacinhos, para que cada um deles se apresente um elemento de volume pequeno o suficiente para que ele se comporte como um ponto de espalhamento. Então eu vou ter N elementos de volume aqui dentro da minha solução, né? E aí eu tenho aqui esse incremento aqui, essa quantidade de elementos de volume, né? Eu chamei aqui de dV aqui, como sendo o volume desse elemento aqui, igual a V, né? Que é o volume da minha solução, dividido pela quantidade de elementos em que eu separei ela, né? E aí eu posso entender então que aquela equação da razão de Halef em excesso, ela vai ser expressa por esta equação aqui, onde eu estou levando em conta, né, essa variação, esse volume, né, associado ao meu elemento de volume, né, a polarizabilidade em excesso, delta alfa, né? E aí o que quer dizer essa polarizabilidade em excesso aqui? Ela está monitorando para nós a facilidade com que, né, lembrando que polarizabilidade ela avalia a capacidade de uma determinada molécula de sofrer orientação devida a um campo eletromagnético de um feixe de luz incidente, e essa orientação é causada pela formação de dipolos induzidos, né? E aí, como eu estou avaliando uma polarizabilidade em excesso aqui, o que a gente está vendo é a variação dessa capacidade de se orientar, de formação de dipolos induzidos da solução em relação ao solvente puro, né? Então eu estou fazendo essa subtração aqui, né, para ver o efeito do soluto somente, né, descontando o efeito solvente. E aí esse incremento aqui, né, no delta alfa aqui, ele vai medir essa variação na polarizabilidade em excesso devido às flutuações na concentração do meu soluto, né? Então é esse termo aqui, ele monitora isso. Eu tenho aqui o comprimento de onda do feixe de luz incidente, né? Pique é constante. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que, se vocês notarem, ele está entre chaves aqui, né? Esse termo aqui, né, da variação na polarizabilidade e excesso devido à flutuação na concentração do soluto. Por que isso aqui está entre chaves? A ideia, uma das ideias, né, de ser representado dessa forma, é que a gente está entendendo que essa variação, né, na polarizabilidade, ela é constante ao longo do tempo, né? Tipo assim, então, na média, apesar de eu ter um movimento browniano ali, em determinado momento vai estar mais concentrado, no outro momento não, a gente vai imaginar que esse sistema se encontra num regime estacionário, né? Então, assim, esse movimento ali, ele é constante, então, assim, na média, a gente vai conseguir ter um valor médio, né? Não vai estar oscilando, tendo uma variação variada ao longo do tempo, né? Uma variação constante. Esse que é o significado aqui. E aí a gente vai ter com isso, então, que para um determinado solvente, a gente consegue determinar a polarizabilidade dele, né? Por essa equação aqui. E para uma determinada solução, a gente consegue determinar a polarizabilidade dela por esta outra equação aqui, né? Então a gente tem aqui índice de refração do meu solvente, né, e índice de refração da minha solução. E aí a gente pode
entender, né, fazer essa equação agora aqui para a polarizabilidade em excesso, né? Que aí ela ficaria desta forma aqui, né, Lau? Considerando a polarizabilidade de excesso, que é essa relação entre a polarizabilidade da solução e a polarizabilidade do meu solvente. E a gente tem que o índice de refração da minha solução é igual ao índice de refração do meu solvente, mais esse incremento no índice de refração devido à concentração de soluto no meu meio, vezes a concentração dele lá, né? E aí, para soluções diluídas, né, a gente vai poder fazer essa relação aqui, ó, do N ao quadrado, como sendo produto, lembrando, produto otável, né? Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Só que como a solução é diluída, de novo, né, lembrando igual os gases ideais que a gente trabalhou nos slides anteriores, né, a gente está pegando concentração e elevando ao quadrado um número muito pequeno, elevado ao quadrado vai dar um número menor ainda. Então a gente pode desprezar esse termo aqui e dizer que o índice de refração da minha solução ao quadrado vai ser aproximadamente, né, este termo aqui, que é o índice de refração do meu solvente ao quadrado, mais duas vezes o índice de refração do meu solvente, vezes o incremento, né, no índice de refração devido à presença das moléculas de soluto. E aí a gente pode pegar este termo agora aqui e substituir na equação de Rayleigh, né? Desculpa, na equação da polarizabilidade, para poder encontrar uma forma de determinar ela mais amigável. Né? E aí, se a gente isolar essa polarizabilidade em excesso aqui, a gente chega nesta equação, né? Nesta equação. E aí, assim, a variação na polarizabilidade devido às flutuações da concentração do meu soluto vai ser expressa desta forma aqui, né? Ó, que eu estou pegando aqui um incremento deltazinho aqui na polarizabilidade. Beleza? A gente pode elevando ela ao quadrado, né? Dos dois lados, então tá igual. E aí a gente pegando esse termo aqui que a gente acabou de levar ao quadrado, a gente pode considerar que eles são constantes em função do tempo, né? O que eu discuti até anteriormente. Então a gente está falando que não está tendo, seria como se a gente está supondo que nossa solução, né, o movimento browniano ali está no estado estacionário, a solução as moléculas estão no movimento natural delas browniano, então com isso essa variação ela é constante ao longo do tempo. E aí a gente conseguiria expressar dessa forma aqui. E aí este termo aqui que a gente vai poder ir lá e substituir na equação de Rayleigh, né, proposta em excesso, para poder prever qual seria essa razão entre intensidade do feixe espalhado e intensidade do feixe incidente, chegando nesta equação aqui, né? E a gente pode fazer suas simplificações, né? Tem alguns termos aqui que se repetem no numerador e denominador, então vamos fazer algumas simplificações aqui em relação ao volume, em relação às constante π, né? E aí chegar nesta equação aqui para razão de Rayleigh em excesso, né? E aí eu quero chamar mais atenção, né, para uma outra equação da teoria de flutuação em soluções, né, onde a gente tem esta relação aqui entre da variação da concentração ao quadrado, né, que ela vai ser igual à constância, né, dos gases vezes a temperatura da minha solução vezes concentração. Aqui, o volume do meu elemento de volume, né, número de Avogadro, e este termo aqui, ó, né, que é uma variação na pressão osmótica do meu sistema devido à concentração das minhas moléculas de soluto, né? Essa variação na pressão osmótica da solução em relação à concentração do meu soluto, que está expressa nessa equação aqui, que eu peguei lá para nós da teoria da flutuação, ela tem um ponto muito interessante, né? Ela lembra a gente da aula anterior, que é de determinação de massa molar polimérica através de propriedades coligativas
positivas, né? Então, olha que a gente já está chegando em algo bem interessante mesmo. Lembrando que aqui, por enquanto, ainda não são macromoléculas, ainda são moléculas soluto de baixa massa molar, mas calma aí que a gente chega lá. Beleza? Então a gente pode, vou pegar esta equação aqui e substituir na equação de Rayleigh. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero pegar este termo aqui, ó, que é muito interessante para nós, né? Vocês lembram lá da importância dessa variação na pressão osmótica com relação à concentração do soluto na aula anterior. Então vamos continuar com isso na aula de hoje. Se a gente fizesse essa substituição aqui deste termo na equação de Rayleigh, né, a gente chega numa expressão desta forma aqui, e aí a gente pode resgatar lá da aula anterior, né, eu sei que vocês são bons de memória, e essa razão entre pressão osmótica e concentração, ela pode ser expressa segundo essa equação do virial aqui, né, que é a constante cinética dos gases, temperatura, 1 sobre a massa molar mais segundo coeficiente do virial vezes concentração, terceiro coeficiente do virial vezes concentração quadrada, e assim vai, né? Isso aqui é uma série. A gente pode trabalhar nessa equação do virial aqui, vocês até se recordam, né? O que eu fiz foi passar a concentração para cá multiplicando, chegar nesse termo aqui, e a gente pode determinar a derivada dessa pressão osmótica, a variação dessa pressão osmótica aqui, devido à variação na concentração do meu sistema, né? Dρ e dρc, né? Que é a derivada parcial da pressão osmótica em relação à concentração das moléculas de soluto no meu sistema. Se eu fizer a derivada aqui, né? Derivada de constante é uma constante, se mantém, derivada de x ao quadrado, 2x, né? E aí, a gente pode pegar agora esta equação aqui do virial e substituir lá na equação de Rayleigh em excesso, onde agora a gente tem uma relação, né, que expressa grandezas físicas associadas ao espalhamento de luz, né, estático. Então tem aqui, na razão de Rayleigh, aqui está embutido, vocês lembram disso, a intensidade do feixe de luz espalhado, a intensidade do feixe de luz incidente. O feixe incidente é a gente que vai colocar lá, a gente vai saber qual é a intensidade. O feixe espalhado, o fotodetector vai determinar para nós qual é a intensidade, né? Enche a fração do meu solvente, tranquilo. Variação no índice de fração devido à concentração das moléculas de soluto, a gente também consegue determinar experimentalmente. Comprimento de onda do feixe incidente, tranquilo. Número de Avogadro, 1 sobre massa molar, né, de partícula pequena, então aqui não tem nada de distribuição de massa molar ainda, vezes os coeficientes do virial. Tudo caminhando bem, né? E aí, a gente pode pegar esta equação que a gente determinou anteriormente, eu vou até voltar aqui, ó, né? E perceber que tem algumas grandezas aqui que elas são grandezas geométricas, né? Então, a gente pode definir essas grandezas como uma constante ótica, porque elas vão ser constantes para um dado experimento, que é o quê, né? Π é uma constante, o índice de refração do meu solvente para um dado experimento ele vai ser constante, né? Durante a execução do experimento ele não vai variar o índice de refração do meu solvente. Estou realizando na temperatura controlada, tudo certinho. Essa variação no incremento, esse incremento no índice de refração do meu sistema, né, da minha solução, devido à variação na concentração, devido à presença, né, das partículas do meu soluto também, ela não vai ficar variando durante o experimento, o comprimento de onda não varia, o número de Avogadro é constante. Então eu posso pegar esses termos aqui e definir-los como sendo uma constante, né, relação entre constantes é uma outra constante. E aí, para tornar a equação mais simples, né, assim de ser expressa, a gente pode substituir esses termos aqui pela constante K, né, que é a constante ótica, na equação de Rayleigh em excesso, né? Então vai ficar aqui K vezes, né, que é a constante ótica vezes a concentração das moléculas de soluto no meu sistema, dividido pela razão de Rayleigh em excesso, vai ser igual a 1 dividido pela massa molar, mais os coeficientes do virial aqui, né, as relações do coeficiente do virial com a concentração do meu sistema, né?
E aí, vocês lembram lá da aula anterior, né? Mas sim, uma frase curta, o que significa os coeficientes do virial, né? Eles significam o desvio da idealidade dessas soluções poliméricas que a gente está, soluções, né? No caso que não só poliméricas, mas soluções quaisquer, durante a execução dos nossos experimentos, né? E aí agora, com essa equação aqui, a gente pode agora fazer agora a extrapolação que a gente está aguardando há tanto tempo, né? Que como que a gente vai agora usar esta equação para determinar a massa molar de solutos que apresentam elevada massa molar, que é o interesse, né, na área de materiais poliméricos. Então a gente vai ter que incorporar o efeito dessa elevada massa molar. Aí, qual é o ponto aqui importante? Primeiro ponto, né? O diâmetro das macromoléculas, né, poliméricas, ele é superior ao comprimento de onda da luz incidente, né? Então eu estou querendo dizer aqui que ele é maior do que o comprimento de onda da luz incidente dividido por 20, que era aquele parâmetro para ser chamado de ponto de espalhamento, né, que garantiria a simetria. Aqui no nosso caso, isso não é mais verdade. A molécula é tão grande que ela ultrapassa essa condição aqui, né? Então, a gente não pode tratar a macromolécula como sendo um ponto de espalhamento. E aí, por isso, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Aí eu até tentei fazer uma representação aqui para vocês verem, né? Então, aqui, ó, vamos pensar agora aqui que a molécula seja muito grande. O que eu estou mostrando para vocês? Eu tenho um feixe incidente e zero, né? Tanto aqui na seta em preto quanto na seta em vermelho, vai ser o mesmo e zero aqui, né? E aí eu vou ter um feixe espalhado aqui devido à incidência nesse ponto P1 e um outro feixe espalhado devido à incidência nesse ponto P2 aqui, né? Eles vão ter teta 1 e teta 2 diferentes entre si, né? E se eu colocar um observador aqui, um fotodetector, uma determinada distância R1 aqui, a gente vai notar intensidade de feixes espalhados diferentes. Por quê? Porque aí agora aqui, o que acontece aqui? Incidiu na molécula polimérica aqui, molécula de elevada massa molar, ele vai espalhar num determinado ângulo. Aqui, num ângulo um pouco diferente. Isso vai afetar a minha intensidade do meu feixe espalhado. E aí a gente pode dizer, né, que devido à variação do espalhamento do feixe pelas várias regiões das macromoléculas, é observada uma interferência destrutiva que causa uma redução na razão de Rayleigh em excesso observada. Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu espalho no ponto P2, o que vai acontecer? Tem um outro feixe que está aqui no ponto PN, aqui, né, P3, por exemplo, que próximo de P2, que vai espalhar próximo dele aqui, e vai ter uma interferência destrutiva aqui, o que vai reduzir essa intensidade do meu feixe espalhado devido a essa interferência, né, entre os dois feixes espalhados aqui. E aí, o que a gente afirma aqui, né, então, que aí tem esse impacto, né? E, além disso, a intensidade desse feixe espalhado, ele vai aumentar à medida que o θ diminui, né? Então, à medida que eu vou chegando em valores de θ igual a zero, né? Tipo, então, esse ângulo entre o feixe incidente e o feixe espalhado for tendendo a zero, o que a gente vai ter é que a intensidade do feixe espalhado, ele não vai sofrer mais interferência, né? Porque aí já não tem mais o efeito dos diferentes feixes, ele só incidiu, já foi. E aí, com isso, então, por isso, né, que a intensidade do feixe espalhado, ele aumenta com a redução do ângulo θ aqui, né, que aí deixa de ter esses efeitos destrutivos de interferência entre os diferentes feixes que estão sendo espalhados. E aí, para poder expressar isso que eu estou falando aqui, a gente pode propor o conceito de fator de espalhamento, né, Pθ, que a gente chama. E ele precisa ser incorporado na equação de Rayleigh em excesso para introduzir esses efeitos associados a esses aspectos, né, do tamanho das partículas de elevada massa molar, né, das partículas grandes, nesse efeito destrutivo de interferência na intensidade do feixe espalhado, né, o que geraria um erro experimental ali na medida para a determinação da massa molar se não for incorporado, né. E aí esse Pθ, ele vai ser igual à razão de Rayleigh
no ângulo θ, dividido pela razão de Rayleigh, quando o ângulo θ for igual a zero, né? Lembrando que a razão de Rayleigh, quando o ângulo θ for igual a zero para partículas grandes, não tem variação, né? Então ele seria um ponto nosso de referência. Não vai ter variação, não vai ocorrer redução na razão de Rayleigh excesso neste ângulo θ igual a zero. Beleza? E aí, em partículas grandes, né, o fator de espalhamento Pθ, ele vai ser menor que a unidade, né? E ele vai aumentar com a redução do θ, né? Então, o fator de espalhamento, quando o ângulo entre o feixe espalhado e o feixe incidente for igual a zero, vai ser igual a 1. Né? E aí, à medida que eu aumentar o θ, eu vou reduzir o valor do fator de espalhamento. Né? Ele vai ser menor que a unidade. E aí, assim, a gente pode incluir esses efeitos aqui, né, do tamanho das partículas grandes, né, o efeito que é expresso pelo fator de espalhamento, na equação de Rayleigh em excesso, né, para determinação de massa molar. Então, a equação ficaria desta forma aqui. Né? Aí tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: a cadeia polimérica, em solução, ela pode assumir diferentes conformações, né? Então, eu posso ter um novelo aleatório, né, mais tradicional, posso ter um bastonete, dependendo da estrutura macromolecular ali. E essa conformação, né, esse tipo, o formato pelo qual a cadeia polimérica está em solução, ele pode afetar esse fator de espalhamento, né? Aí, além disso, até o novelo aleatório, né, dependendo da interação eu posso ter um novelo, um diâmetro maior, um diâmetro menor, uma conformação diferenciada, né? Que a gente vai abordar isso na aula de polímeros e solução. Sendo que o fator de espalhamento Pθ, ele se torna independente da conformação das macromoléculas em solução quando o ângulo θ tende a zero. Então, é um outro aspecto importante aqui desta condição, onde o ângulo entre o feixe de luz incidente e o feixe de luz espalhado for próximo de zero. Esse efeito da forma das partículas em solução, né? Por exemplo, se ela é um novelo aleatório, se ela é um bastonete, ele pode ser desprezado, né? É um ponto importante. E aí, para os demais casos, né, onde o fator de espalhamento depende da conformação da minha macromolécula, a gente pode adotar essa expressão aqui para calcular ele. Né? Essa expressão aqui, ela vai relacionar o fator de espalhamento com algumas características importantes aqui. Uma delas é o vetor de espalhamento, né, que ele é uma grandeza física que vai estar associada a essa capacidade do feixe de luz ser espalhado por uma dada partícula de elevada massa molar, e o raio de geração médio da minha macromolécula, né, que é uma grandeza importante, uma característica importante de polímeros em solução. Né. De novo aqui, esse ao quadrado aqui está entre chaves, porque está expressando que esse raio de geração aqui é constante ao longo do tempo, né? Apesar da cadeia polimérica ter um movimento, uma certa dinâmica macromolecular ali em solução, o diâmetro dela, né, ao longo do tempo, ele vai apresentar um valor médio constante, né? E aí, este fator, esse vetor de espalhamento aqui, né, ele, como eu falei para vocês, é uma grandeza física associada à capacidade da molécula espalhar um determinado feixe de luz. Ele vai ser relacionado com o índice de refração do meu solvente, né, algumas constantes, o ângulo de incidência e o comprimento de onda da luz, né, uma grandeza física. E aí, só chamar aqui, né, a gente pode lembrar aqui que existe uma relação aqui, né, uma série aqui, onde 1 sobre 1 menos x pode ser expresso como 1 mais x, quando x for muito menor que 1, né, uma série de potência aqui. E aí, por que eu estou lembrando a gente isso aqui? É porque eu posso reescrever essa equação aqui de uma forma diferente, né, se eu pensar aqui 1 sobre Pθ, né,
Como que ficaria esta equação, né? Eu poderia expressar ela desta forma aqui, ó. 1 sobre θ vai ser aproximadamente, lembrando dessa série de potências aqui, 1 mais Q ao quadrado, né? Raiz de geração médio dividido por 3. E aí, com isso, né, a gente pode pegar essa expressão aqui e substituir na equação da razão de Rayleigh em excesso, né? Fazendo essa substituição, a gente chega nesta equação aqui, né? Que pode ser empregada para determinação da massa molar polimérica de uma dada solução através da técnica de espalhamento de luz estático, né? Só que, aí lembrando aqui, né, que é igual a gente viu lá na aula anterior, esse valor de M aqui, ele está considerando que todas as cadeias poliméricas apresentam a mesma massa molar, né? E o que a gente sabe não é verdade, né? Não é a realidade, né? A gente vai ter populações de cadeias poliméricas aí com diferentes massas molares no meu sistema. E aí como é que a gente vai conseguir expressar essa distribuição de massas molares, né? Aí a gente vai ter que fazer alguns arranjos, né? Vamos lá, nesse sentido agora, para expressar a massa molar polimérica aqui e essa distribuição de massas molares, né? Que é muito importante para nós. Se a gente considerar que a concentração tende a zero em soluções poliméricas diluídas, né? O que vai acontecer, né? Nessa situação aqui, onde eu tenho soluções poliméricas bem diluídas durante a nossa análise experimental lá, o que vai ser um parâmetro importante na hora de preparar as soluções para a determinação de massa molar, empregando espalhamento de luz estático. Se a gente considerar a concentração tendendo a zero, a gente vai poder simplificar esses coeficientes do virial, né? São soluções ideais, e aí a equação para a determinação da massa molar vai ter vai ser expressa desta forma aqui, né? Onde a razão de Rayleigh em excesso é igual a constante ótica vezes concentração vezes massa molar vezes fator de espalhamento. Só que aí a gente tem que considerar que existe essa distribuição de massas molares das cadeias poliméricas. Então, o que a gente vai ter? Cada população da cadeia polimérica, então vamos pensar lá, eu tenho uma cadeia polimérica com comprimento, sei lá, uma massa molar de 1000 gramas por mol. Então, aquela cadeia polimérica com massa molar de 1000 gramas por mol, ela vai ter um fator de espalhamento associado a ela, né? Porque ela vai ter um raio de geração característico dela, ela vai ter uma determinada concentração, quantas cadeias dessa mesma massa molar estão no meu meio, a constante ótica não depende disso, né? E isso vai gerar uma razão de Rayleigh em excesso diferente aqui, né? Porque cada comprimento de cadeia aqui, né, vai ter um diâmetro associado e ele vai espalhar o feixe de uma forma diferente. Então, para cada tamanho de cadeia, eu teria uma equação desta forma aqui, né? Aí só indicando aqui o que quer dizer esses termos aqui, né? O ΔR θi é a razão de Rayleigh em excesso devido a Ni mols de cadeias poliméricas de massa molar Mi presentes em um volume V da minha solução. Não é? Então aí, se eu tiver ali, sei lá, uma massa molar de, como eu falei, 1000 gramas por mol, depois eu tenho uma outra de 2000 gramas por mol, depois eu tenho uma outra de, sei lá, 3000 gramas por mol, depois uma de 10.000 gramas por mol, por exemplo, né? Uma população ali. O CI é a concentração em massa por volume das cadeias poliméricas com uma dada massa molar MI, né? Então, aí lembrando que nesses casos aqui, né, todas essas cadeias aqui que estão expressas na concentração têm a mesma massa molar. E aí é a nossa população com aquela massa molar. E aí o fator de espalhamento para cadeias poliméricas com massa molar MI, né? Cada comprimento de cadeia vai ter um fator de espalhamento associado a ele, né? A gente pode pegar aí agora aqui, fazendo algumas análises aqui, né, através dessas equações que a gente obteve aqui, a gente pode expressar o termo CI, né, que é a concentração em massa por volume, né, desta forma aqui, né, ó, que é número de mols vezes massa molar dividido pelo volume, né? Lembrando que o MI é a massa que a gente pesou, né,
poderia pesar de cadeias poliméricas com uma mesma massa molar MI. Aí, se a gente fazer essa substituição aqui na equação da razão de Rayleigh excesso, a gente obteria este termo aqui, né? Ó. Aí, repara aqui agora que interessante, né? Porque agora apareceu esse termo aqui na equação de Rayleigh excesso, ó, NI vezes MI ao quadrado. Né? Aí, se vocês lembrarem, olha que interessante, agora a gente já está caminhando aqui para um termo, né, que está cada vez mais próximo da massa molar ponderal média, né, que vai ser a massa molar que a gente vai conseguir obter por esta técnica de caracterização aqui, beleza? E aí, a razão de Rayleigh excesso da solução vai poder ser expressa dessa seguinte forma aqui, ó, que aí se eu tiver a solução polimérica, ela tem cadeias poliméricas com diferentes massas molares, né? Então, cada massa molar, cada população de cadeia com uma determinada massa molar vai gerar um espalhamento e o espalhamento total, né? O resultante vai ser o somatório das razões de Rayleigh excesso das populações de cadeias poliméricas. Então, eu posso pegar esse somatório aqui, né? Das N cadeias poliméricas aqui, da solução e colocar que é igual a somatório de KV vezes NI, MI ao quadrado, vezes fator de espalhamento das cadeias com massa molar MI, né? PI θ aqui. E aí a gente pode fazer rearranjo nessa equação aqui, né? Alguns rearranjos matemáticos para poder chegar na massa molar aritmética ponderal média que é a que a gente quer. Que tipo de rearranjo que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pelo somatório de NI e MI, dividir pelo somatório de NI e MI e multiplicar pelo somatório de NI e MI ao quadrado e dividir pelo somatório de NI e MI ao quadrado. Como a gente está multiplicando e dividindo aqui, então não está alterando em nada a equação, né? Está tudo certo. Só que aí agora a gente vai só reorganizar essa equação aqui para aparecer alguns termos importantes, fazendo essas multiplicações aqui. Se a gente fazer o rearranjo aqui, o que vai acontecer? A gente vai conseguir reescrever essa equação aqui, né, ó, dessa seguinte forma. E nesta forma que a gente escreveu aqui, apareceram dois termos que eu acho muito importante a gente conversar, o termo 1 e esse termo 2 aqui, né? Primeiro, vamos lá, o termo 1, né? No caso do termo 1, né, a gente, lembrando lá, a concentração, né, em massa, que é igual a massa do polímero em solução dividido pelo volume do meio, vai ser igual ao somatório das massas, né, das diferentes cadeias que foram incorporadas ali, dividido pelo volume do meu meio. E aí eu posso reescrever essa MI aqui, como sendo NI e MI, né, massa molar das cadeias. Então, esse termo 1 aqui, que apareceu na equação, ó, né, ele vai expressar para nós a concentração em massa por volume do polímero em solução. Né? Eu posso substituir ele por C, né, pela concentração das cadeias poliméricas em solução. E o termo 2, né, se a gente lembrar lá da definição de massa molar ponderal média, o termo 2 ele vai representar exatamente esta massa molar ponderal média das cadeias poliméricas em solução, que se encontrou em solução ali no meu sistema. Então, se eu substituir, né, o termo 1 por concentração em massa por volume e o termo 2 por massa molar ponderal média, a gente, na equação da razão de Rayleigh excesso, a gente chegaria nesta condição aqui, né, ó, nesta equação aqui. E aí, esta equação aqui, né, ela tem esse termo aqui, que tem alguns componentes aqui associados a somatório de diferentes massas molares aqui, vezes o PI θ, né? Este termo aqui, ele pode ser definido como fator de espalhamento médio das diferentes cadeias. O que vai acontecer? Cada cadeia com comprimento de onda, né? Cada cadeia com um determinado comprimento de onda, vai ter um fator de espalhamento dela, né? Específico. E este termo aqui vai expressar
o fator de espalhamento médio das cadeias que estão no meu meio ali com diferentes massas molares, né? Então a gente poderia expressar essa equação de Rayleigh agora, de Rayleigh em excesso aqui agora, dessa seguinte forma aqui, ó, né? Que seria constante ótica, razão de Rayleigh em excesso vai ser igual a constante ótica vezes concentração em massa do meu polímero de solução, é fácil determinar experimentalmente, né? Massa molar ponderal média e fator de espalhamento médio das diferentes cadeias. Então, estamos muito próximo da determinação da massa molar polimérica. O único fator aqui que a gente teria que encontrar uma forma de determinar experimentalmente é o fator de espalhamento médio, né? Que aí é o que a gente vai tentar fazer agora. Aí, para isso, então, em baixo ângulo de espalhamento, eu posso expressar o fator de espalhamento de cada população de cadeias poliméricas, né? Quando eu falo população de cadeias poliméricas, eu estou querendo dizer as cadeias poliméricas que têm exatamente o mesmo comprimento, exatamente a mesma massa molar. Então, elas vão ter um determinado fator de espalhamento expresso desta forma aqui. E aí eu posso pegar então esta equação aqui e substituir na equação do Pθ médio, né? Para poder chegar neste termo aqui. Resolvendo essa equação, né? A gente vai chegar nesta condição aqui que permite para a gente determinar que o fator de espalhamento médio das cadeias poliméricas vai ser igual a uma relação entre o vetor de espalhamento e o raio de giração médio das cadeias poliméricas. Então agora aqui a gente vai pegar lá cada comprimento de cadeia, né? Cada cadeia polimérica tem um comprimento de cadeia diferente. E aí tem as diferentes populações. Cada um, se eles têm um comprimento de cadeia diferente, eles vão ter raio de giração ali, né, da minha macromolécula de solução diferentes. E este termo aqui vai expressar essa média entre os diferentes raios de giração das cadeias poliméricas em solução, né? E aí a gente pode, então, expressar esta equação aqui, né? Se a gente lembrar lá de algumas séries, né? A gente pode expressar essa equação aqui dessa seguinte forma, quando este termo aqui for menor que 1, né? A gente pode expressar ela, o inverso do Pθz aqui, como definido por esta equação aqui. E lembrando que a gente consegue também determinar esse vetor de espalhamento aqui, então a gente pode substituir ele na equação, né? Por esta equação aqui. Então, pegando esta equação aqui do vetor de espalhamento e substituindo a equação do fator de espalhamento médio das cadeias poliméricas, Pθz, né? A gente chegaria nesta equação aqui. E aí, esta equação aqui agora, a gente pode substituir ela na equação do coeficiente da razão de espalhamento de Rayleigh em excesso para a determinação da massa molar ponderal média das cadeias poliméricas. Então, agora que chegamos na equação final, né? Essa seria a equação aqui que a gente consegue relacionar a massa molar ponderal média com a intensidade do feixe espalhado numa solução polimérica devido à presença das cadeias poliméricas, a concentração dessas cadeias poliméricas em solução, uma constante ótica associada a parâmetros experimentais ali, instrumentais do meu equipamento, os coeficientes do virial e alguns outros parâmetros também do meu experimento, né, como índice de refração do meu solvente, o ângulo de incidência, o ângulo entre o ângulo θ entre o feixe de luz incidente e o feixe de luz espalhado, comprimento de onda do meu feixe de luz e o raio de giração médio das minhas cadeias poliméricas. Com essa equação aqui, a gente já consegue determinar a massa molar polimérica, né? Mas aí vem aquela pergunta que vocês gostam sempre de me fazer. Mas como que eu vou pegar esta equação aqui e, na prática, determinar a massa molar polimérica, né? Primeira coisa que a gente poderia fazer é imaginar, né? Plotar um gráfico tridimensional, né? Plotar um gráfico 3D aqui entre o espalhamento de luz, né?
a massa molar ponderal média das cadeias poliméricas e o ângulo θ, né? E aí, através desses parâmetros aqui, a gente conseguiria, a gente iria plotar um gráfico 3D, né, entre o espalhamento de luz, né, aqui por esse termo aqui da razão de Rayleigh, a concentração do meu polímero em solução, né, então a gente ia preparar soluções poliméricas com diferentes concentrações e ver como que a concentração, né, das minhas cadeias poliméricas de solução afeta essa intensidade do meu feixe espalhado e avaliar isso em diferentes ângulos entre o feixe incidente e o feixe espalhado. Então, a gente teria aqui um gráfico desta forma. E aí, com isso, a gente conseguiria determinar a minha massa molar ponderal média, né, através da definição, né, dessa equação aqui. E essas análises em gráficos tridimensionais, elas são um pouco mais complicadas, né, de ser efetuadas. Aí, por isso, a gente pode propor uma metodologia, né, bem interessante, inclusive, proposta por alguns pesquisadores, chamada de diagrama de Zinn, né. Aí, qual é a ideia desses diagramas de Zinn, né, para determinação de massa molar polimérica, empregando a técnica de espalhamento de luz estático? A gente usar, né, uma abordagem de gráficos bidimensionais, né, que é mais fácil ser feita a análise. Aí, como seria isso? A gente vai plotar um gráfico entre constante ótica vezes concentração dividido pela razão de Rayleigh em excesso versus o seno ao quadrado de θ sobre 2 mais K'C, né? Então, são outras constantes aqui. Uma constante vezes concentração. E aí, quando a gente faz esse tipo de análise, vocês vão ver que a gente vai conseguir determinar a massa molar num gráfico 2D simplificado. Né? E aí, o que a gente vai ter que fazer então para isso? Né? Primeira coisa que a gente até discutiu também na técnica de determinação de massa molar por osmometria. Né? A gente pode supor que a concentração polimérica em solução tende a zero, então teriam que ser soluções bem diluídas mesmo, né? E que o ângulo de espalhamento também tende a zero. Aí, lembra qual que é a característica interessante do ângulo de espalhamento tender a zero? Primeiro, o fator de espalhamento se torna tendendo a 1, né? Então, o efeito do tamanho da cadeia se torna menos expressivo. Segundo, a conformação, o formato da cadeia polimérica em solução não vai afetar tanto assim o nosso resultado, não vai interferir tanto assim no nosso resultado. E quando a gente trabalha com concentrações poliméricas diluídas, né, a gente caminha para condições ideais, onde interações do tipo polímero não vão afetar tanto, né? Então, imagina lá, uma macromolécula polimérica não vai interagir com outras macromoléculas poliméricas próximas, o que poderia afetar essa intensidade do feixe espalhado, né? E aí, se a gente fizer isso, na equação de Rayleigh, em excesso, a gente vai conseguir simplificar os coeficientes do virial, que são esses desvios da idealidade, né? Como a gente está multiplicando por concentração tendendo a zero. E aqui com o ângulo tendendo a zero também, né? Esses termos aqui ficam tendendo a zero. E a gente tem que a massa molar polimérica pode ser definida através dessa relação entre a constante ótica, a concentração e razão de Rayleigh em excesso. Só que isso aqui é válido, muito importante lembrar, para θ tendendo a zero e concentração tendendo a zero. Então, nesses diagramas de Zinn aqui, né, onde a gente vai ter, plota esses gráficos aqui, a gente vai poder determinar a massa molar encontrando o ponto onde θ tende a zero e concentração tende a zero, nestes gráficos aqui, né? Aí, como seria isso na prática? Né? Vamos imaginar lá. A gente pode também determinar o segundo coeficiente do virial. Como que a gente vai determinar o segundo coeficiente do virial? Vamos imaginar a equação, né, para a determinação da massa molar, só que agora vamos supor que a gente vai analisar as regiões onde o ângulo θ tende a zero. Nessas regiões onde o ângulo θ tende a zero, o que a gente vai ter? Vai poder fazer? Simplificar esse termo aqui, né? E aí, simplificando esse termo aqui, a gente pode avaliar a derivada, né, a inclinação da curva
curva neste ponto aqui, onde θ tende a zero, e obter esta expressão aqui para determinação do coeficiente do virial, né? O segundo coeficiente, os coeficientes do virial aqui, eles vão ser definidos como a inclinação desta curva aqui, no ponto onde θ, né, tende a zero, né, o ângulo tende a zero. E aí, se a gente pegar esta região aqui da curva onde o θ tende a zero e aproximar a concentração de zero, né, a gente vai conseguir encontrar um ponto, né, supondo concentração tendendo a zero, a gente vai ter a determinação do segundo coeficiente do virial, como sendo definida na inclinação da curva quando no ponto onde o ângulo θ é igual a zero e a concentração da minha solução polimérica tendem a zero, né? A gente pode determinar também uma terceira propriedade, né? Além da massa molar polimérica e do segundo coeficiente do virial, a gente pode determinar o raio de giração. Como a gente vai determinar o raio de giração da minha cadeia polimérica em solução, né? Primeira coisa, considerando a equação para determinação da massa molar polimérica por espalhamento de luz estático, vamos supor, vamos entender a região onde a concentração seja igual a zero, né? A concentração da solução polimérica a zero. Nessa situação, a gente pode simplificar os coeficientes do virial e aí com isso a equação ficaria desta forma. Se a gente resolver essa equação aqui, né, derivar essa equação aqui em relação ao seno ao quadrado de θ sobre 2, a gente chegaria nesta expressão aqui. E se a gente entender, né, que determinar a inclinação dessa equação aqui, dessa derivada aqui, na condição onde o ângulo tende a zero, né, a gente conseguiria com isso determinar o raio de geração médio das cadeias poliméricas em solução, né? Então aí a gente conseguiu aqui, pelo diagrama de Zinn, determinar 3 características da minha cadeia polimérica em solução: a massa molar ponderal média, o segundo coeficiente do virial e o raio de geração, né, da minha cadeia polimérica. E assim, graficamente, o que é isso aqui que eu acabei de falar para vocês, esses slides aqui, né, de determinação da massa molar? Vamos supor lá que vocês vão fazer os experimentos, né, para determinar a intensidade do feixe espalhado, né, a razão de Rayleigh e excesso aqui. O K, lembra que ele vai ser uma constante instrumental, então vocês vão ter acesso a esse valor. A concentração, para diferentes concentrações poliméricas, né, então vocês vão preparar soluções poliméricas em diferentes concentrações, e determinar essa razão de Rayleigh excesso aqui, essa intensidade do feixe espalhado, e plotar em relação ao seno ao quadrado de θ ao quadrado mais K'C. Quando vocês fazerem plotar o gráfico, esse gráfico 2D aqui, né, vocês vão obter aqui pontos, diferentes pontos, né, que relacionam esse termo aqui no eixo Y com esse termo aqui no eixo X. Aí tem que fazer para várias, e aí então qual é a ideia? Experimentalmente vocês vão realizar experimentos onde vocês vão preparar uma solução polimérica com uma dada concentração e medir essa intensidade do feixe espalhado em diferentes ângulos θ. E aí vai plotar lá, né? Uma mesma concentração, diferentes ângulos θ. Depois vocês vão preparar uma segunda solução polimérica, uma nova concentração, todas elas necessariamente têm que estar diluídas. Aí vão fazer a mesma medida em diferentes ângulos θ. E aí fazer isso, preparar várias soluções poliméricas com concentrações diferentes e determinar essa intensidade do feixe espalhado para diferentes ângulos θ. Aí que ângulo θ é esse que eu estou falando aqui, né? Lembrando, desde lá do início da aula, esse ângulo θ que eu estou me referindo aqui é o ângulo entre o feixe espalhado e o feixe incidente. Na minha cadeia polimérica, né? E aí, quando vocês plotarem esses pontos aqui, né? Aí, primeira coisa que vocês vão fazer, identificar quais são os pontos com a mesma concentração da minha cadeia polimérica, né? Como vocês preparam, vocês vão saber. Aí, olhando ali, né? C1 aqui, eu coloquei tracejado aqui em vermelho, né? Então, eu vou ter
preparei aqui 4 soluções poliméricas, cada uma delas tinha uma concentração diferente, e aí medi essa intensidade do feixe espalhado em diferentes ângulos, né? Então eu preparei 4 soluções e cada solução eu medi a intensidade do feixe espalhado, né? Usando o equipamento, em diferentes ângulos. Então eu fiz 4 ângulos também, né? 4 valores de θ aqui. Primeiro ponto, então, identifiquei essas concentrações. Segundo ponto, identificar quais são os pontos que apresentam o mesmo ângulo de espalhamento, né? O mesmo valor de θ. Então, o que vai ser, então? Né? Se a gente imaginar que essas aqui são as concentrações da cadeia polimérica, nesta linha tracejada em vermelho aqui, todos os pontos têm a mesma concentração, e aqui no tracejado em verde, todos os pontos estão no mesmo, foram medidos, a intensidade do feixe espalhado, no mesmo valor de ângulo θ entre o feixe incidente e o feixe espalhado, né? Então eu tenho aqui, nesse experimento aqui demonstrativo aqui, né, para explicar para vocês, a gente fez em 4 ângulos diferentes. Então tínhamos 4 soluções, cada uma delas, né, com concentrações diferentes, foram determinada a intensidade do feixe espalhado em 4 diferentes ângulos. Terminada essa etapa aqui, o que a gente vai fazer lá, seguindo aquela discussão que eu acabei de fazer para vocês, né, para determinar a massa molar polimérica? O que a gente tem que fazer? Encontrar a região aqui do gráfico onde tanto o ângulo tende a zero. Por que eu quero fazer o ângulo tender a zero? Porque aí o Pθ vai se aproximar de 1 e eu estou reduzindo o efeito da interferência destrutiva na intensidade do feixe espalhado devido ao elevado tamanho das cadeias poliméricas em solução, né? Então eu vou tentar, primeiro ponto, então, encontrar qual é a região do gráfico onde o θ tende a zero. Para mim fazer isso, o que a gente vai ter que fazer? Extrapolar essas linhas aqui tracejadas em vermelho para encontrar né, onde o θ seria igual a zero. Né? Eu tenho diferentes concentrações aqui, a gente vai conseguir encontrar o valor de θ igual a zero para as diferentes concentrações. Né? E aí, uma outra característica importante para a determinação da massa molar polimérica, né, vocês lembram lá da equação, é determinar o ponto onde a concentração das cadeias poliméricas em solução a zero, né, para poder estar de fato numa região onde a solução se encontra diluída e esse efeito das interações do tipo polímero-polímero na minha solução se tornem extremamente reduzidos, né, e não consigo afetar o meu resultado de intensidade do feixe espalhado. Para isso, o que a gente vai fazer? Pegar essas curvas aqui tracejadas em verde, né, e encontrar a região onde eu tenho a concentração tendendo a zero. E aí com isso eu vou ter uma segunda curva aqui agora em roxo, né? Então o θ igual a zero em azul e a concentração igual a zero em roxo. Onde ocorrer a interceptação entre essas duas curvas obtidas aqui, né, que são a curva de θ igual a zero e concentração igual a zero, o que ele vai representar para nós experimentalmente? A massa molar polimérica, né, pela equação de Rayleigh-Fences lá que a gente tinha previsto lá, né, onde θ tende a zero e concentração tende a zero. É exatamente aqui, ó, né? Esse ponto aqui vai ser exatamente o inverso da massa molar aritmética, molar ponderal média das minhas cadeias poliméricas em solução. Né? Aí, então, eu falei lá que a gente poderia determinar, por espalhamento de luz estático, massa molar ponderal média. A gente poderia determinar, segundo o coeficiente do virial, em que região aqui do nosso diagrama de Zinn a gente vai conseguir determinar o segundo coeficiente do virial, né? A gente vai determinar ele na região, né, na curva onde θ foi igual a zero, tá, essa curva aqui em azul, né? E aí, nessa curva aqui onde θ foi igual a zero, a gente vai avaliar a inclinação desta curva aqui na região onde a concentração tende a zero, né? Então, seria então determinar a inclinação dessa curva aqui, né, nas regiões mais próximas de onde a concentração tende a zero aqui, né? Ó.
Com isso, a gente conseguiria determinar o valor do segundo coeficiente do virial. E aí a terceira propriedade, característica dos meus planos de soluções que a gente poderia avaliar por espalhamento de luz estático é o raio de giração das minhas cadeias poliméricas. E se vocês lembrarem lá da equação, a gente vai fazer o quê? Pegar esta curva, onde a concentração seja igual a zero, né? Tendo a zero aqui, tá a curva de roxo. E aí, nesta curva aqui, a gente vai determinar a inclinação dela na região onde eu tenho valores de θ tendendo a zero, né? Então, aqui, nessa região aqui, eu determino a inclinação da curva. E aí, essa inclinação da curva aqui, a gente pode empregar ela para determinar o raio de giração, né? Usando a equação adequada. Aí, até a determinação de massa molar por espalhamento de luz estático, o que eu tinha para falar é isso, né? Eu gosto sempre de mostrar o equipamento para vocês verem, conhecer, né? Então, o equipamento ele seria assim. Então, eu tenho aqui dentro desse sistema, eu vou ter o meu laser, o meu fotodetector, os meus espelhos, né, para fazer a medida. Eu vou colocar minha solução polimérica aqui para fazer a medida, né, que eu tenho o recipiente adequado para poder fazer a medida. E aí os softwares vão fazer essas análises através dos diagramas de Zin para nós obter os resultados, né? O que eu tinha para falar na aula de hoje é isso. Eu espero que vocês todos estejam bem. Não esqueçam de pegar todas as suas dúvidas, perguntas, sugestões que vocês anotaram até aqui e me procurar para a gente conversar a respeito. Até mais e tchau!